live é informar sobre suicídio. Por quê? Porque é um problema extremamente importante, muito mais comum do que a gente imagina, e nós estamos agora começando, né, o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, eu achei que, primeiro, suicídio, ele não é uma brincadeira. Primeiro, o suicídio é um problema gigantesco de saúde pública. Sendo bem objetivo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca o suicídio como a segunda causa de morte, o segundo fator que mais mata entre jovens de 15 a 29 anos. E o Brasil, olha só, o Brasil, entre homens, é a terceira maior causa de morte entre 15 a 29 anos, e no geral, né, entre homens e mulheres, é a quarta causa de morte entre jovens. Então, o suicídio é uma coisa que mata quase tanto quanto acidentes de carro em jovens. Suicídio mata mais do que AIDS. Então, o suicídio mata. Agora, veja bem, eu não estou aqui para as causas do suicídio. Como qualquer comportamento nosso, não tem uma única causa, é multicomplexo, é multifatorial, é um quadro complexo. Tem fatores biológicos, genéticos, o suicídio é altamente genético, fatores psicológicos, fatores de história de vida, fatores sociais, culturais. Mas o que a gente sabe? Isso é importante para vocês fixarem na mente, né? E claro, se ele assistir, né? Não sei nem se ele vai assistir. A ideia é suicídio. Teve um estudo que mostrou que 90% dos casos de suicídio, ou seja, quase a totalidade, então praticamente todos os casos de suicídio estão relacionados a um transtorno mental. Ou seja, suicídio, ele não é, do ponto de vista da ciência, algo que a gente faz ou a gente pensa por frustrações da vida. Ou seja, não tem como, né? Suicídio em 90%, ou seja, na quase totalidade dos casos, o suicídio está relacionado a um transtorno mental. Então, o suicídio é uma doença, e a partir disso ele é tratável, ele é passível de ser prevenido. Isso é importante. As pessoas não pensam em se matar, as pessoas não tentam se matar porque elas são fracas ou porque elas passaram por uma frustração, porque elas terminaram um namoro, porque elas não conseguiram uma coisa que elas queriam. Não ocorre isso. Então, isso é uma informação para a gente entender. Não existe isso, tá? Ser humano não pensa em se matar, não pensa em suicídio se ele não tiver um transtorno mental. E quais são os transtornos mentais que estão mais relacionados a suicídio, né? A depressão não é o transtorno mental mais relacionado ao suicídio, apesar de muita gente falar disso, e de fato ela é, sim, muito importante. O transtorno mais associado a suicídio é o transtorno bipolar. Eu já falei isso no vídeo sobre bipolar. Quem é meu paciente, eu falo isso várias vezes. Tentativas de suicídio é uma coisa que a gente tem que pensar em transtorno bipolar. Num primeiro momento, a principal causa, o principal transtorno psiquiátrico é transtorno bipolar, não é a depressão, tá? Em segundo lugar, vem a depressão, pode também prevalência esquizofrenia, transtorno por uso de substâncias, ou seja, dependência química, né? Antiga dependência química, né? Está muito relacionado a tentativas de suicídio, e quadros de transtornos de personalidade podem ter tentativas de suicídio, principalmente o transtorno borderline, né? Então, isso é uma coisa importante. O que mais que é interessante a gente entender? Então, suicídio está relacionado a transtorno mental, e ele é um sinal de sofrimento mental. Ele é um sinal de sofrimento do cérebro, né? Sempre. Não existe uma ideia de suicídio, uma ideação suicida que está tudo bem, né? Uma ideação suicida compreensível. Tá aqui o Léo falando, sou bipolar, vou me matar? Não, Léo. Estou dizendo que é o transtorno que tem maior prevalência. Não quer dizer que você vai, ainda mais se você está sob tratamento. Aliás, eu espero que não. E a gente vai conversar o que a gente tem que fazer caso surja esse risco, né? Bom, então, resumindo, é isso. Transtorno bipolar é igual a... suicídio
é igual a transtorno mental, sendo que desses o principal é o transtorno bipolar, seguido pela depressão, esquizofrenia, transtorno por uso de substância, transtorno de personalidade, e é um sinal de alerta, sempre precisa ser visto, nunca, nunca é algo compreensível, né? E aí entra também quem que tem maior risco de suicídio. O principal fator de risco para suicídio é tentativa de suicídio prévia. Então, tentativa prévia de suicídio é aquilo que mais prediz se a pessoa vai cometer o suicídio ou não. Eu vou fazer um vídeo sobre mitos, né? E um dos mitos é esse, que quem já tentou se matar e não conseguiu é porque não vai mesmo, é porque não quer de verdade. Isso é a maior besteira possível. O maior fator de risco para suicídio é já ter tido uma tentativa prévia de suicídio. Outros fatores de risco são presença desses diagnósticos, que eu falei, né, transtorno bipolar, depressão, esquizofrenia, uso de substâncias, transtorno de personalidade borderline e outros, mas a presença de qualquer transtorno psiquiátrico é um fator de risco, obviamente. Que mais? Um evento estressor muito intenso recente, não é só isso, tá? Então não é por um estresse que a gente tem esse tipo de pensamento, mas existem alguns estressores que são gatilhos. Por exemplo, separação, né, divórcio, principalmente para homens, isso pode ser um gatilho, falecimento de um parente recente, perda de emprego ou uma perda financeira muito importante, muito grave, tudo isso são fatores importantes que podem ser um gatilho. Outro gatilho é o sexo masculino. Então, os homens, eles cometem suicídio 2 vezes mais que as mulheres. Certo? As mulheres tentam até 2 vezes mais que os homens cometem 2 vezes mais que as mulheres. Quer dizer que mulher faz para chamar atenção? Não, isso é um mito. Ninguém tenta se suicidar para chamar atenção, tem vários tipos de formas de chamar atenção e não é isso, certo? Mas a ideia é que os homens, em geral, as mulheres elas podem ter tentativas mais impulsivas e menos letais, os homens provavelmente têm mais acesso e eles têm, na verdade, tentativas, quando eles tentam de uma forma mais letal, com maior planejamento, certo? Mas não quer dizer que as mulheres fazem para chamar atenção, não é isso. Mas sexo masculino é um fator de risco, ok? Para suicídio. O que mais? A pessoa ter acesso a meios letais. Então, pessoas que estão sofrendo e têm arma em casa, ou que têm acesso à arma porque trabalha, enfim, como policial, trabalha no exército, pessoas profissionais da saúde que têm acesso a uma série de substâncias, né? Então, acesso a esse tipo de material letal, isso é um fator de risco também. A pessoa que é muito impulsiva, então a pessoa que ela já tem um traço de impulsividade, de ser mais intenso, estourado, de não conseguir esperar muito, e pessoas que têm uso de substâncias, certo? E também pessoas que lidam com doenças crônicas, como câncer, como dor crônica, doenças neurológicas, doenças muito debilitantes, doenças crônicas, são fator de risco. Bom, então o que a gente vai fazer? Qual que é o passo a passo se você estiver vendo uma pessoa que está em sofrimento, tá? Que você percebeu que ela está com sofrimento intenso. Né? Então, eu tenho um método, eu gosto muito de passo a passo, tá? Tem uma cartilha do Setembro Amarelo que eles falam basicamente isso, né? É basicamente a mesma coisa que eu vou falar, só que com outras palavras. Eu gosto de um método, né? Que é APAP, né? Que é acolher, perguntar, ajuda e proteção. Então, o que a gente vê? Alguém está sofrendo muito, você está desconfiado, o que você vai fazer? Você vai primeiro acolher o sofrimento. Ou seja, perguntar o que está acontecendo, estar aberto para ouvir sem julgar. Né? Então, o importante é uma escuta aberta, sem julgamento e não superficial. Ou seja, você não precisa interromper a pessoa várias vezes, claro, uma vez ou outra, mas não interromper a todo tempo e não dar respostas superficiais. Por exemplo, vai ficar tudo bem, não, mas isso é só uma fase, vamos sair que vai passar, né? Ou vamos para frente, vamos levantar, sacode a poeira. Isso não é bom, certo? Então, por isso também que esse elemento tem na declaração do Carlinhos Maia, mais uma vez, pelo fato dele não saber, provavelmente, e isso não é bom, né? Porque ele considera que falando, estimulando, né? E aí ele considera muitas pessoas curaram da depressão vendo os meus vídeos, né? Provavelmente elas não estavam deprimidas ou elas não se curaram.
tá? Porque depressão a gente precisa ou de tratamento medicamentoso ou de tratamento de terapia, atividade física, meditação, outras estratégias, mas por algum tempo, por um tempo prolongado. Então, não dá para se curar de depressão através de um story, viu? Eu gostaria que desse, senão eu faria story o tempo todo, tá bom? Então, a ideia é essa. Primeiro passo, acolher, sem julgar, sem intervenções superficiais, e se você sentir que o sofrimento está muito alto, opa, não estou dando conta disso, chamar algum parente desta pessoa para participar da conversa, e pode ser em outro momento ou no mesmo momento, juntos, ok? Tá? Então, primeiro passo, acolher. Segundo passo, perguntar sobre suicídio. Isso é um outro mito, que se a gente perguntar, a gente vai dar ideia para a pessoa. Não. Né? A gente já falou que o suicídio é um sofrimento mental associado a um quadro psiquiátrico que tem um componente biológico muito forte. Então, não temos a capacidade de incitar a pessoa perguntando, certo? Tem alguns gatilhos, alguns eventos ambientais que podem aumentar a prevalência. Agora, perguntar sobre suicídio não dá ideia, tá? Não aumenta o risco da pessoa cometer suicídio. Que tipo de perguntas, né, a gente deve fazer nesse momento? Primeiro, o que a gente tem que perguntar? A gente não precisa perguntar logo de cara. O que a gente tem que perguntar? Se a pessoa está sentindo prazer nas atividades que ela faz. Depois, se ela está se sentindo útil. Claro, de uma forma sutil. Terceiro, perguntando se ela vê sentido, se ela vê propósito nas coisas, né? Então, prazer, se ela se sente útil, se ela vê sentido, se ela tem esperança que as coisas vão melhorar. E, em último lugar, perguntar se ela já pensou que seria melhor que a morte viesse, ou seria melhor dormir e não acordar mais. Eu gosto de perguntar mais ou menos nessa ordem, tá? Quem é meu paciente sabe que eu pergunto isso, eu pergunto de uma forma sutil, né? Às vezes a gente vai de uma forma mais delicada, mas é isso, ó. Prazer, perdeu a capacidade de sentir prazer? Sinal amarelo. A pessoa perdeu o senso de que ela é útil, né? Sentimento de inutilidade, sinal amarelo. A pessoa perdeu o senso de esperança, sinal amarelo. Perdeu o senso de sentido da vida, de propósito nas coisas, sinal amarelo. E pensou em dormir e não acordar mais, pensou que seria melhor se a morte viesse, sinal amarelo para vermelho, alaranjado, ok? E aí depois nisso, claro, perguntar se a pessoa tem um plano, se a pessoa pensou mesmo em tirar as próprias vidas. Então, essa é a pergunta, ok? Então, esse fato. Então, é isso, a gente vai perguntar dessa forma. Então, primeiro acolher, depois perguntar, certo? Se a pessoa responder sim, ou se tiver sim para qualquer uma dessas perguntas, o que a gente vai fazer é o outro A. Então, é A de acolher, P de perguntar, depois é o A, ajuda. Sim, para qualquer uma dessas perguntas é ajuda profissional. Você vai sugerir para a pessoa pedir ajuda, você pode, se possível, né, se disponibilizar a ir com ela, ou se disponibilizar a marcar com ela, né, ou chamar um parente, que seria melhor até, se não for seu parente, porque o parente tem um vínculo, né, familiar, isso é importante, se disponibilizar aí com ela. Então, se tiver sim para qualquer uma das perguntas, é o outro A, é o terceiro item, que é o A de buscar ajuda, de preferência de um psiquiatra. Eu sei que psiquiatria tem um marketing péssimo, às vezes as pessoas não querem ir no psiquiatra, querem ir no neurologista, querem ir no psicólogo, tudo bem, que seja, né? O psiquiatra seria o ideal, porque é o médico mais preparado para lidar com isso, mas não há problema caso ela vá procurar uma ajuda médica ou psicológica o mais rápido possível, tá? E o quarto item é proteger, né? Você vai ter que proteger essa pessoa. Por quê? Porque a tentativa de suicídio, ela muitas vezes é impulsiva. Então, às vezes, acontece sem ter um planejamento muito intenso, né? Quando que você vai pensar em proteger aquela pessoa de uma forma muito intensa? Quando ela tiver um plano, né, específico, ou seja, ela falou para você naquelas perguntas que existe um plano específico, quando ela já tem indícios de que ela está se despedindo de você e quando ela tem acesso aos meios letais, né? Então a pessoa tem arma, a pessoa tem acesso à medicação, a pessoa tem, enfim, acesso a outros meios. Então, se isso estiver ocorrendo, ou seja, ela tem plano, ela está num clima de despedida, ela tem acesso a meios letais, você não vai deixar essa pessoa sozinha. Você vai ligar
para um familiar dela, caso você não seja familiar, você não vai deixar ela sozinha, você não vai sair, vai tirar ela da sua vista, certo? E você vai ligar para o familiar e, às vezes, ligar para uma ambulância ou levar a pessoa, de preferência uma ambulância seria melhor, tá? Para um serviço de emergência psiquiátrico, né? Então, tem serviços gratuitos, tem serviços pagos, serviços públicos, mas levar para um serviço que tenha pronto-socorro psiquiátrico, ok? Né? Então você não vai tirar a pessoa de vista caso ocorra isso e não caiam na tentação de fazer um acordo, de falar, olha, então você faz um acordo que você não vai mesmo tentar o suicídio. Se houver esses fatores de risco que eu falei, a ideia é não adianta fazer acordo, a gente não vai nem pensar em fazer. Por quê? Porque a pessoa está com a própria capacidade de julgamento, de tomada de decisões, de controle de impulso prejudicada, né? Então ela não tem como estabelecer esse acordo e ela não está em condições de cumprir, tá certo? Então o que é importante é, caso haja esses fatores, proteger. Proteger é não tirar de vista, não deixar ela sozinha, ligar para o familiar e pronto-socorro psiquiátrico, pronto-socorro emergência psiquiátrica, ok?